nome é professor Guilherme Pinheiro. Eu estou aqui hoje com a Thaís Strozzi Coutinho Carvalho, né, que ela é egressa do programa de pós-graduação em Direito Econômico e Desenvolvimento do ano de 2022. Desde o período do mestrado profissional, ela atua como sócia, né, do escritório Strozzi Hoffmann Advogados. Foi também presidente, né, da Comissão de Direito Aeronáutico da OAB do Distrito Federal. Durante o curso, ela desenvolveu a dissertação Comitê de Resolução e Prevenção de Conflitos nos contratos de concessão de infraestrutura e de transporte, sobre a minha orientação e a do professor Gustavo Justino. Então, Thaís, seja muito bem-vinda, um prazer estar aqui com você. Você é um exemplo para vários dos nossos alunos, né? Então, é realmente um prazer estar com você aqui. Eu queria que você abordasse, Thaís, um pouquinho sobre a sua dissertação, né, em que você tratou dos comitês de resolução e prevenção de disputas, dispute boards, nos contratos de concessão de infraestrutura de transportes, né? E como é que você observa que a sua pesquisa se relaciona com os desafios desse setor no Brasil? E qual foi a forma, assim, processo de difusão, disseminação da sua pesquisa? Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, por estar aqui. Bom, na verdade, assim, o que eu observo é que toda a nossa formação acadêmica tradicional, ela vem muito mais ligada, assim, voltada para uma litigiosidade maior. Então, a gente, desde os bancos da faculdade, da graduação mesmo, a gente é formado para uma relação de litígio, de disputa judicial, via de regra. Ainda quando eu me formei, ainda mais disputa judicial e menos outros meios de solução de conflitos. E, na prática, o que a gente observa no mercado é que a disputa judicial, ela muitas vezes leva para um conflito que demora a ser resolvido, né? Uma questão que acaba sendo ganhando um prolongamento aí no tempo para se resolver efetivamente a questão. Isso não atende às partes, né? Isso não atende às partes que estão em litígio. Não traz, obviamente, atende, mas não necessariamente no tempo adequado. Então, ao me deparar com esse tema de uma disputa de resolução de conflitos ainda no âmbito do contrato, foi algo que me chamou bastante atenção, assim, como um mecanismo que realmente acaba ajudando bastante a resolver as disputas que surgem naturalmente ao longo da execução de contratos, aí, especialmente contratos de longa duração e altos valores de investimento, que enfim, atende muito, de uma forma muito adequada à pretensão das partes. Então, isso realmente me chamou muita atenção, quis aprofundar no estudo disso, e é um mecanismo que já existe no mundo jurídico e no mundo mesmo, né? Surgiu nos Estados Unidos na década de 70, então já há bastante tempo, e que no Brasil ainda é, de certa forma, uma novidade. Então, quando eu comecei a estudar isso, foi ainda quando estava se começando a falar da introdução desse mecanismo em contratos administrativos, né? Contratos firmados com o poder público. Então, realmente, assim, me chamou bastante atenção e achei que foi uma questão, assim, com uma aplicação prática mesmo no meu dia a dia profissional bastante importante. Excelente. Sobre a sua experiência durante o mestrado, né? O que primeiro, assim, te motivou a escolher o IDP para fazer esse curso e como a experiência no programa contribuiu para a sua trajetória profissional depois? Bom, a escolha do IDP foi muito relacionada, assim, a uma questão de uma aplicação prática do direito, uma aplicação moderna também, de muito, enfim, um estudo, assim, mais voltado para uma aplicação realmente no meu dia a dia profissional e também com bastante networking. É um curso com bastante visibilidade no mercado, muitos profissionais de diversas áreas em que a gente pôde trocar bastante experiência, foi realmente muito interessante. Muito bom, Thaís. Você teve uma carreira consolidada, né, antes do mercado, tanto na Infraero como depois também no seu escritório. Você já tinha aberto seu escritório quando você ingressou no mestrado. E como essa experiência prévia que você já tinha influenciou na sua pesquisa e na sua visão sobre os desafios da infraestrutura no Brasil? Na verdade, a escolha do tema está diretamente ligada a essa minha experiência profissional prévia. Então, eu tive oportunidade ao longo da minha carreira de lidar com grandes obras, principalmente obras de aeroporto,
Então, desde aquela fase lá das obras de aeroportos para a Copa do Mundo de 2014, para as Olimpíadas, a Infraero promoveu todas essas grandes obras, né? E era exatamente na minha área de atuação. Eu estava ali atuando diretamente nesses contratos administrativos e acompanhando uma série de conflitos que existia durante esses contratos, seja com pedidos de aditivos contratuais, enfim, e até alguns casos que levaram à rescisão de contrato. E com disputas que se prolongam até hoje no judiciário, né? Então, veja, a Copa do Mundo passou, as Olimpíadas também, e algumas questões ainda estão sendo debatidas aí judicialmente. E aí, quando me deparei com esse tema, daí que veio realmente o interesse, porque de fato é um mecanismo que poderia ter evitado uma série de conflitos, rescisões contratuais que talvez não tivessem acontecido, teriam dado ali um substrato de decisão para o administrador público muito mais seguro, né, do que simplesmente uma análise técnica só de uma das partes, né? Com esse comitê, se constitui um comitê que é formado por membros das duas partes e tende a uma solução mais técnica e imparcial, né? Que possibilita uma decisão administrativa, que eu imagino que poderia ter uma solução diferente da que aconteceu. Então, realmente, assim, isso tem tudo a ver com a minha trajetória profissional. Ótimo, Thaís. Falando um pouquinho mais assim sobre o escritório, né, que você cofundou antes de entrar no mestrado, o Strozzi Hoffmann Advogados, é um escritório especializado em infraestrutura e relações governamentais, né? Como tem sido essa experiência no setor privado e quais os principais desafios de atuar nesse segmento? No escritório, a gente atende essencialmente empresas ligadas à infraestrutura. Então, tanto empresas de engenharia que fazem aí grandes obras em portos e aeroportos, essencialmente, quanto empresas concessionárias de serviço público, concessionárias de serviço público ligadas à infraestrutura de uma forma geral. E, de novo, né, essa questão de toda a pesquisa desenvolvida no âmbito do mestrado, ela acaba por abrir um leque de opções para a solução de conflitos, para a solução mesmo para interpretação de contrato e formulação de contrato, que é algo que a gente trabalha bastante no escritório, né? Então, realmente foi uma grande maneira de aprofundar esse estudo e aplicar no caso concreto, na vida profissional, no nosso dia a dia. Ótimo. Além da advocacia, Thaís, você tem um histórico ativo também na UABDF, né, tendo presidido a Comissão de Direito Aeronáutico e Aeroportuário. Como foi essa atuação e qual a importância de iniciativas institucionais na construção de um setor que seja, de fato, mais eficiente e transparente, né? Bom, então, enquanto eu estive à frente da Comissão de Direito Aeronáutico e Aeroportuário e Espacial da OAB do Distrito Federal, tivemos oportunidade de discutir diversas vezes, assim, em diferentes fóruns sobre temas afetos à infraestrutura aeroportuária. Inclusive, cheguei a receber alguns convites para falar sobre esse assunto tanto no meio acadêmico quanto no âmbito da própria OAB do Distrito Federal, seja em reuniões da própria comissão ou reuniões conjuntas com outras comissões e no meio acadêmico, para exatamente divulgar mais essas outras formas de solução de conflito e, enfim, tantas diferentes visões sobre a questão da infraestrutura no Brasil, né? Tanto com entraves contratuais, que a gente sabe que existem, como oportunidades também, né? Então, tive realmente essa oportunidade de incentivar o estudo, a pesquisa, diferentes visões e campos de atuação também no direito. A gente sempre comentava, enquanto estava lá, assim, que acaba que não se vê muito na graduação também essa questão do direito da infraestrutura, né? É muito pouco estudado isso na graduação. E aí, exatamente na OAB, é uma oportunidade que se tem de disseminar isso. Então, é um campo do direito que tem um pé no direito administrativo, mas também um pé no direito civil e acaba fugindo um pouco, assim, do tradicional. E então, realmente foi bastante importante. Obrigado, Thaís. A gente vê que você conseguiu vamos dizer assim, misturar bem, né, a teoria, a prática, trazer a experiência do seu trabalho e agora junto com a parte acadêmica também. Então, para a gente encerrar, que conselho, Thaís, você daria para profissionais que desejam, né, atuar e pesquisar nessa interface entre direito, infraestrutura e métodos alternativos de resolução de conflitos? Bom, acredito que assim, iniciativas como essas simulações que se tem de disputa, que as próprias câmaras de conciliação e arbitragem
disponibilizam para a academia, são meios bastante importantes de se inserir nesse mercado, mas também, principalmente, acho que até antes de se chegar num desses processos, realmente a questão da pesquisa, do estudo, a gente já tem uma doutrina bastante vasta, bastante gente escrevendo sobre isso, então isso é bem importante para aprofundar nesse estudo, nessa atuação. Perfeito, Thaís, obrigado pela participação, estamos sempre à disposição. Obrigada.